Tranquilo? Tranquilo, mano. Certo, pessoal? Vamos lá? Então, as penicilinas a gente vai classificar, todas essas aqui são classificadas as nossas penicilinas, mas não termina aqui. Na realidade, os fármacos que a gente vai ver aqui são da classe dos beta. Isso aqui é só da parte de penicilinas. Dentro dessa classe de beta-lactâmicos, a gente ainda tem as cefalosporinas, que se dividem em 5 classes, a gente vai falar ainda separado, e também tem os carbapenecos, certo? Então a gente vai falar hoje primeiro o quê? Só das nossas penicilinas, que são muito importantes pra gente. Dona Marlene, bom dia, tudo bem? Obrigado. Então as penicilinas é o primeiro que a gente fala, foi o primeiro antibiótico a ser sintetizado, certo? É de forma na realidade natural. E como que foi descoberto? Foi descoberto em 1928, quando eles fizeram uma cultura, como justamente Alexandre Fleming tinha feito justamente uma cultura, e nessa cultura que ele fez, certo? Ele queria que crescesse justamente o que? Estafilococos. Se recordam dos estafilococos? Sim. Sim? Quais são? Então, áureos, muito bem. O que mais, Joyce? Hermídeos e saprofídeos. E ele fez essa cultura e deixou lá automaticamente. E o que aconteceu? Cresceu uma colônia de fungo. Nessa colônia de fungo, onde cresceu ali próximo, o que aconteceu? Percebeu que eliminou completamente o que? As bactérias. Então, a partir daí começou o processo, então, a investigação do primeiro antibiótico, que foi justamente as penicilinas, certo? Só que somente em 1941 que realmente aconteceu o processo, onde foi o quê? Confirmado com todos os detalhes científicos da penicilina. E as penicilinas, a gente classifica elas em penicilinas naturais, aminopenicilinas, os antipseudomonas e aqui os anti-estafilococos, tá? Nessa classe aqui a gente vai falar de alguns que são muito importantes aqui dentro, tá? Aqui então é somente a parte de penicilinas. Depois a gente vai seguir com cefalosporinas, carbapenêmicos e aí só ladeira abaixo, certo? Vai cair na prova até só penicilina ou os outros também? Os outros também. A gente dá semana que vem ainda. Cefalosporinas e carbapenêmicos também. Tá? Parece. Certo? Vou apagar, já copiaram aqui mais ou menos. Não, só um pouquinho. Certo? Pra gente seguir. Deixa eu só tirar um pouquinho. Aí vocês mandaram no grupo. Agora a gente vai falar delas de forma separada. Cada um deles separadamente. Beleza. Tirar uma foto aqui. Tô mandando no grupo, tá? Manda aí também. Isso aqui é só um resuminho. Depois a gente vai pra aula para pegar os detalhes. Como é que é o bagulho? Pronto? Então vamos falar agora das penicilinas aqui, naturais. Então, aqui dentro dos nossos beta-lactâmicos, o primeiro que a gente vai falar são justamente das penicilinas naturais, e a gente tem a penicilina G e a penicilina V, certo? Aqui, observe que as nossas penicilinas, justamente, detalhe importante, para a gente recordar somente dos gram, se recordam que justamente a gente tem o gram positivo e o gram negativo, certo?
Isso é importante que vocês se recordem. Por quê? A partir de agora, as provas de vocês em caso clínico, e eu não vou especificar qual é o GRAM, eu vou citar o nome da bactéria. Se vocês não sabem o GRAM, vai ficar difícil responder na hora da prova. Tá? Então, o GRAM é importante vocês se recordarem qual que é o GRAM, justamente qual que é o micro-organismo, certo? E aqui, as penicilinas, de forma geral, elas respondem muito bem a quem? Aos meus gram positivos. Respondem muito bem aos gram positivos. Então, inicialmente, por isso que o Staphylococcus inibiu justamente ali, super tranquilo, os estáfilos, quando Alexandre, justamente Fleming, descobriu, era justamente uma bactéria gram-positiva, inibiu justamente um micro-organismo gram-positivo. E um detalhe muito importante, que os gram-positivos, eles têm uma grossa camada de peptídeo-glicano, muito bem. Enquanto os gram-negativos, eles têm uma fina camada de peptídeo-glicano. Isso na tinção a gente diferencia super bem, só que aqui pra gente é importante. Por quê? Para que haja essa formação na parte química dessa estrutura de peptídeo-glicano, a gente fala justamente dos beta-lactâmicos. Como chama a camada? Peptídeo-glicano. Peptídeo-glicano. Certo? Uma grossa camada de peptídeo-glicano. Na estrutura, certo? Química, a gente observa assim. Doutor, seu café vai esfriar. Vai. Fechar a porta, porque Tá bravo. eu já sou. Nossa, porta, isso é. Por favor. A estrutura química justamente das nossas penicilinas, ela vem apresentando justamente esse tipo de estrutura química, certo? Ela tem justamente uma cadeia lateral. Essa aqui justamente é a minha cadeia lateral. Essa cadeia lateral que foi introduzida justamente nas penicilinas, ela que dá o quê? Maior, não é resistência, mas essa é a palavra que eu quero utilizar. Resistência ao quê? A questão de estabilidade. Aonde? No seu estômago, no pH ácido. Também confere maior estabilidade aqui dentro. Só que justamente quando a minha bactéria ela vai fazer justamente o processo, já viram a estrutura, posso apagar agora? O processo justamente quando ela vai formar a sua parede, quando ela vai justamente formar essa estrutura, a parede de peptídeo-glicano, automaticamente o antibiótico que a gente utiliza é como se fosse para tentar enganar ela. Ou seja, supostamente ela pensa justamente que esse antibiótico, que essa classe, ou seja, os beta-lactâmicos, é uma estrutura que compõe justamente aqui para formar a sua parede. Mas na realidade justamente não funciona assim. É somente para ela introduzir isso na sua parede e depois o que vai acontecer? Automaticamente vai quebrar, vai romper. Por isso que aqui a gente fala de um antibiótico que ele é bactericida ou bacteriostático. Vai interromper? Hã? Nesse caso, Você pode crescer. Bactericida, muito bem. Por quê? Ela vai introduzir, ela vai justamente colocar esse antibiótico aqui na sua cadeia para formar a sua parede, só que ele não dá uma estabilidade, depois automaticamente vai romper e levar justamente a minha bactéria à lise. Então o mecanismo de ação justamente aqui é inibir a síntese justamente o quê? Da parede da bactéria, da parede celular, da síntese de peptídeo-glicano. Esse é o mecanismo de ação das nossas penicilinas. A parede de peptídeo-glicano.
Então, justamente o mecanismo de ação que a gente vai falar de todas essas classes é diretamente o quê? Inibindo justamente o quê? A síntese da parede celular, ou seja, de peptidoglicano. Aqui, principalmente, é o mecanismo de ação. Claro, não vou carregar a cabeça de vocês com outras informações, mas vocês sabendo que vai agir é o quê? É uma classe, já começamos aqui, beta-lactâmicos. Depois, os beta-lactâmicos, primeiro, vocês vão começar vendo quem dessa família? Penicilinas. Das penicilinas se divide em várias outras famílias. Depois a gente vai ver as cefalosporinas, que se divide em 5 gerações. Depois a gente vai ver os carbapenêmicos, que também têm as suas gerações. Isso tudo é somente os beta-lactâmicos. Depois a gente já vai para outra classe de fármaco. Mas esses aqui, eles têm ação diretamente aonde? Na parede celular, certo? Então, assim que funciona. Automaticamente, quando você toma o antibiótico, introduz essa cadeia lateral aqui dentro, para fazer parte automaticamente da parede. Só que é o quê? Uma ligação fraca. Vai romper essa parede e automaticamente leva a minha bactéria ao quê? A lise, a morte, certo? Inicialmente começou assim, só que como eu falei para vocês, as bactérias elas são o quê? Muito inteligentes, certo? Elas são inteligentes, muito mais que muitas pessoas. E aí o que acontece? Automaticamente elas começaram então a fazer o quê? Por isso que a gente vê várias classes de antibióticos, porque elas começaram justamente a quando surgia isso daqui, por exemplo, vinha formando um anel justamente do antibiótico, elas começaram a produzir o quê? Ter resistência. Começaram exatamente a liberar uma enzima que fazia o quê? Que é o momento que introduziu o antibiótico, elas faziam o quê? Opa, isso aqui é falso, vamos quebrar. Liberava uma enzima e quebrava o quê? Completamente esse antibiótico e seguia o quê? Sua vida feliz da vida, formando a sua parede celular. Tudo bem? Isso é chamado de beta-lactamase, é isso? Exatamente. As beta-lactamase. E depois, automaticamente, outros, por isso que aqui a gente viu uma classe anti-estafilococcus. Essas anti-estafilococcus, por exemplo, a ampicilina, é muito famosa no nosso meio, porque justamente os estáfilos começaram também a liberar o quê? Uma enzima, e essa enzima era justamente a pelicilinase, que justamente faz uma quebra também. Então, automaticamente, para vocês verem quanto que as bactérias elas vão sendo o quê? Férteis. E automaticamente, com o tempo, vai se criando esse processo de resistência. Certo? Doutor, elas então, têm um processo. Oi? por isso, por exemplo, a amoxicilina tem o clavulanato, por causa disso ou não? Exatamente. Aqui, justamente, é uma classe que a gente vai falar por último, vai ser os inibidores justamente dessa beta-lactamase. O clavulanato, sulbactam e justamente o tazobactam. Então, justamente esses são inibidores da beta-lactamase. A intenção deles virem junto é justamente fazer uma inibição dessa enzima que são liberados pelas bactérias. Então, esse ácido clavulanato ele não é outro antibiótico? Não é outro antibiótico, ele só é um inibidor. O antibiótico mesmo continua ainda sendo. Hã? Exatamente. Ou seja, é somente para deixar que a Amox faça o trabalho dela. Tá? Seguimos. Perfeito até aí? Tudo bem? Vamos lá. Então aqui, principalmente, eles têm um excelente efeito contra os nossos, inicialmente o quê? Contra os gram-positivos, principalmente aeróbicos, tinha uma excelente ação, tá? Depois, com o tempo, por que as penicilinas, para vocês começarem a pensar justamente nas penicilinas, onde a gente utiliza com muita frequência penicilina? Em que caso? Amidalite. Amigdalite, muito bem. Uma faringe, muito bem, é muito utilizado as famosas penicilinas. E aqui existe uma classificação que a gente fala penicilina G, que a penicilina G, ela tem as suas subdivisões. A literatura, aqui normalmente a gente não acha penicilina G de forma oral. Normalmente a gente utiliza a penicilina G o quê? IM e EV. E elas se classificam de duas formas. Por exemplo, a penicilina G, a gente também fala de penicilina depois, penicilina. Penicilina benzatínica, procaínica e penicilina justamente o quê? Cristalina.
Aqui a medida, normalmente, dessas penicilinas, não sei se vocês já repararam, mas elas são em unidade. Em unidade. E uma grama de penicilina, ela refere que é 1.600 unidades, certo? Daí a gente está dando justamente uma quantidade dessa, a gente tem que levar em consideração que é isso que equivale. 1 grama é igual a 1.600. Claro, tem mais uns pontinhos na frente. 1.600 e lá vai alguns pontinhos. Tá? Mas aqui, sempre que vocês observam, é em unidade. A gente sempre observa em unidade. Outro detalhe que é muito importante, que a benzatínica e a procaína, elas são IM. E a cristalina, ela é EV. E isso é um dado muito importante, que não se esqueçam mais, certo? Só que aqui dentro também existem alguns países que têm elas de forma oral. Faz a utilização de forma oral também. Elas não têm tanta estabilidade como, por exemplo, tem a penicilina V, que aqui é de forma oral, certo? Ela já é um fármaco que ela é produzido para ter estabilidade aonde? No meio ácido. Porque normalmente, quando a gente faz a utilização dessas penicilinas aqui de forma oral, elas o quê? Elas não resistem ao ácido. Então elas perdem o efeito automaticamente. Elas não têm estabilidade em meio ácido. Então essa preparação de penicilina V, justamente, ela já é uma preparação que foi produzida para que justamente pudesse suportar o quê? O ácido. Certo? Então essa é uma diferença. Porém aqui, a gente tem justamente o quê? As nossas penicilinas, benzatínicas e procaína, que elas são utilizadas de forma intramuscular. E aqui, principalmente, uma é utilizada com muita frequência, que tem uma durabilidade de mais ou menos o quê? Mais ou menos, em média, 26 dias. E qual que é? Benzatínica. Muito bem. Certo? Ela tem uma durabilidade de mais ou menos 26 dias. Mais ou menos 26 dias. Ela dura. Por quê? A gente adiciona, quando é a preparação dela, por isso que elas são intramuscular, e além do mais, a procaína e a benzatínica são uma forma de anestésico para não doer tanto, porque quando faz, devido à expansão que justamente a penicilina faz no músculo, o que acontece? Dói muito, causa muita dor. Porém, elas têm essa boa ação que elas dão uma prevenção por 26 dias. É utilizado, de certa forma, como profilaxia, principalmente em casos de faringoamigdalite e em alguns casos também de quê? Que a gente vem utilizando as penicilinas. Tratamento de quê? Sífilis. Profilaxia de sífilis também. Muito bem. Aqui, então, a penicilina benzatínica, ela tem essa liberação. Mas o porquê disso? Existe também, a gente pode adicionar um fármaco também que a gente fala probenecid, justamente. E esse fármaco aqui, ele tem um efeito, e um dos efeitos que ele tem, que é adicional, é que ele retarda justamente o processo que, tanto a nível renal, mas só que não é utilizado nessa condição, no processo de filtração glomerular, o que ele faz? Ele não permite justamente com que a penicilina seja excretada. Esse é um dos efeitos que a gente vem colocando para o benicídio, mas na realidade, o que ele vem auxiliando é que o fármaco ele permaneça muito mais tempo no meu organismo. Por isso, ou seja uma liberação mais lenta. Mas o que contribui principalmente para isso daqui, para ser uma liberação lenta, para que todos os dias vá liberando uma quantidade mínima do nosso fármaco intramuscular, é necessário que algumas modificações. Então eles colocaram justamente um sal de amônio, ou seja, e esse sal de amônio justamente é que faz o processo de liberação de forma o quê? Gradativa, tendo para o meu paciente uma durabilidade de mais ou menos o quê? De 26 dias de proteção. Aqui também profilaxia, faringoamigdalite, febre reumática também. Quem que causa febre reumática principalmente? Complicação de quem? Streptococcus. Qual? Gustavo? Strepto. Ele respira. Maria sabe. Qual que é, Maria? Maria já teve fármaco com antibiótico, tudo. Pega o caderninho. Quem que causa febre reumática é uma complicação de quem? A febre reumática.
que é a febre reumática? Maria? Bora, Maria, me ajudou. Vou contar para a Valéria. Ela tô dando aula com a aluna só. Tá feio o negócio, não farma. Febre reumática. Hã? Víridas, Não. Mas é a família dos estreptos. A Jéssica. Streptococcus pyogenes. Streptococcus pyogenes. Eu falei também. Hã? Streptococcus pyogenes é um gram, falou nada. É um gram positivo e ele é o quê? A forma strepto é justamente porque ele tem a forma de cadeia quando a gente olha no microscópio. Streptococcus pyogenes causa principalmente o quê? Faringoamigdalite. 90% dos faringoamigdalites que causam no inverno é devido a Streptococcus pyogenes. E quando ela é maltratada, pode ocasionar complicações. No adulto, principalmente no adolescente, febre reumática. Na criança, principalmente glomerulonefrite pós-streptococácica. Certo? Então, esse aqui é um dado importante para a gente. Aqui, essa febre reumática, então, é uma forma da gente utilizar também as penicilinas como uma forma de prevenção. O que seria a febre reumática? Joyce? Vai repetir o que você falou? Aqui já é articulação, né, professor? Atinge muito bem articulações. E por que atinge essas articulações? Justamente a nossa bactériazinha aqui é um coco e na sua parede justamente ela tem uma proteína. Essa proteína confere o que? Para ela maior resistência, que é chamada de proteína M. Isso aqui justamente ela vem fazendo o quê? Com que a bactéria se torne um pouquinho mais difícil de ser tratada. Mas o problema não está aqui. Essa bactéria ela libera duas toxinas, que é justamente essas toxinas que elas fazem depósito ou a nível glomerular ou a nível articular, que é justamente chamado streptolizina S e streptolizina O. Justamente essa daqui, a O, é a que vem se depositando. Isso é importante a gente levar em consideração e se lembrar? Sim, muito importante. Porque um caso clínico que sempre, inclusive foi uma das questões que caiu em um dos revalidas, foi de uma criança de 5 ou 7 anos, não me recordo mais, que vinha justamente apresentando o quê? Um quadro justamente de quê? De glomerulonefrite pós-streptococácica. E nesse caso aqui a criança ela vinha com edema, urina cor de Coca-Cola e justamente vinha com estágio de hipertensão tipo 1. E o único dado que tinha mais era que a mãe refere que dias anteriores a criança teve dor de garganta. O resto era tudo para você escrever. Qual que era o diagnóstico, qual que era o tratamento, qual que era o possível agente envolvido, tudo era parte com vocês. Então, automaticamente aqui o que acontece? A gente precisa ter esse conhecimento. E o que acontece? Quando é maltratada, essa bactéria libera essa toxina. Então, de repente, talvez a mãe fez um tratamento de forma inadequada, automaticamente essa streptolizina O, ela foi justamente para onde? Para os meus glomérulos. Recordam lá dos glomérulos, tem os nossos podócitos, certo? As nossas células podócitos. Depois tem a membrana justamente, membrana basal, que fica aqui. E depois, automaticamente, quem que a gente tem aqui? As nossas células endoteliais. Muito bem. Depois a gente tem nossas células endoteliais, membrana basal e depois os nossos podócitos, certo? Aqui é onde acontece a mágica do processo de filtração glomerular. Isso daqui, ele é muito bem o quê? Existem várias fenestras que ficam entre eles, certo? E essas fenestras é justamente para o processo de quê? De filtração glomerular, certo? Isso aqui é o nosso glomérulo. Como é que acontece? A gente tem uma arteríola aferente, depois a gente tem automaticamente aqui o nosso glomérulo, arteríola eferente, e aqui justamente o meu sanguinho ele chega para o processo de filtração. E aqui fala justamente o que? Que a gente tem um enovelado justamente de capilares, onde acontece o processo de filtração glomerular. E aqui justamente é o desenho que eu fiz aqui. Aqui justamente o sanguinho ele vai passando e automaticamente vai acontecendo o processo de
filtração glomerular. Aqui eles começam o quê? A ser filtrados. Quem que não passa aqui? De forma alguma. Passa 0,0005%. Glicose, proteína. Glicose passa. Proteína. Proteína não. Muito bem. Proteína tem carga o quê? Qual que é a carga da proteína? Negativa, muito bem. Aqui, quando vocês se recordam lá de histologia, quando vocês tiveram isso lá atrás, se recordam que aqui, justamente nessa matriz, ela é formada por proteoglicanos. Esses proteoglicanos, justamente, eles têm uma carga muito negativa. Então, automaticamente, quando a proteína vem aqui, o que acontece com ela? Ela repele, negativo com negativo, automaticamente repele. Então, não passa a proteína, passa muito baixa quantidade. E a principal proteína muito importante aqui pra gente é justamente a albumina, certo? Por que a albumina? Porque ela mantém justamente o quê? A pressão colóide osmótica, mantém justamente a pressão, mantém líquido dentro do vaso. Então, automaticamente aqui, o que acontece? Passa, todos os dias vai acontecendo o processo de filtração glomerular e automaticamente a formação da nossa urina, libera os nossos eletrólitos, sódio e potássio, mas eles vão sendo reabsorvidos em parte dos nossos túbulos renais. Perfeito até aí? Isso fisiologicamente. O que acontece aqui é que justamente essa streptolisina O, ela vem formando o quê? Um complexo. Ela vem se depositando justamente aqui no meu glomérulo. Quando ela vem se depositando aqui, ela forma um complexo que a gente fala antígeno-anticorpo. Ou seja, ela se depositou aqui, vem os anticorpos e começam o quê? A marcar. Que precisa o quê? Ser destruído. Qual a função dos nossos anticorpos? Marcar, ou seja, de forma geral é neutralizar. Certo? Então, automaticamente, o que eles vêm aqui? Começam a marcar. Marcar para quem? Para as minhas células do meu sistema imunológico. Então, o meu glomérulo, por isso que a gente fala glomérulo nefrite, passa a sofrer o quê? Um ataque automaticamente das minhas células imunes. São reconhecidos como algo estranho, que precisa ser destruído. Certo? Então, por que essa criança vem apresentando o quê? É, por exemplo, edema. Por isso que o antibiótico baixa a imunidade? Hã? Por isso que o antibiótico baixa a imunidade? Porque mata as bactérias boas. Aí está sofrendo praticamente uma situação de uma doença autoimune, né, professor? Causada pela ação dos anticorpos Mas no caso da bactéria, ela Não, libera essa toxina que se a bactéria depositou aqui. Foi o gatilho, né? Sim, o micro-organismo maltratado foi o gatilho. Só que daí o que acontece? Veio e se depositou essas toxinas aqui, automaticamente depositou, fez esse depósito aqui, dessa streptolisina O, os meus anticorpos marcaram e passou a ser agredido então o meu glomérulo, como algo estranho. Automaticamente essa criança começou o quê? A sofrer uma lesão glomerular. O que acontece? Com proteína começa a passar. Começa a perder proteína. E o que a proteína faz? Mantém justamente o quê? A pressão nos nossos vasos. Se a gente não tivesse um dos fatores, justamente as proteínas na nossa circulação, a albumina, a gente estava o quê? Puro líquido. Ela sai para fora justamente do vaso. A pressão hidrostática ela é muito alta e quem que faz manter isso aí é a pressão colóide osmótica dentro do vaso. As proteínas mantêm justamente o quê? O líquido dentro do vaso. Se tem baixa concentração justamente de albumina, o que vai começar a acontecer? Extravasar líquido. Então a criança vai apresentar o quê? Edema. A urina, claro, essa coloração se deve ao quê? Justamente ao processo, à lesão que ela está sofrendo. Então isso aqui provavelmente o médico já pensou na hora do caso clínico, opa, tem uma lesão renal, a urina cor escura, a urina cor de Coca-Cola. E aí o que mais? Hipertensão. Começou a pensar e depois o que mais que ela tinha? Justamente o edema. Aí no caso é por causa da angiotensina, professor? Afetação. No nosso rim, quem que está aqui? Que faz liberação de renina? Justamente nessa porção glomerular aqui, a gente tem quem? Que faz esse controle. Quais células estão aqui? Que auxiliam no processo de contração, vasodilatação. Contração, vasodilatação.
Maria já teve farpa, sistema renal. E aí, Arrasa, Maria, né? Você responde de tanta pressão que ele fez na minha cabeça. Eu respondi pra ela aquilo ali. Isso é bom. Eu vou falar pra Valéria. É Valéria, né? O que você aqui, ó? Eu vi Pode falar, Valéria. já briga com ela porque ela não dividiu a penicilina dentro daquele dia que você dividiu não, viu? Pode brigar com ela. Aqui, o que ela no geral usando? Ela dividiu só assim o bichinho. como é que fala? A semissintética, das naturais, o que era oral, Ah, tá. a besatínica para o hospital, a outra, a besatínica para o laboratório, esse negócio daí. Aquele bando de divisão ela não fez não. Já Aqui foi a gente tem as nossas células Briga justaglomerulares. com a Valéria agora. Aqui a gente tem as células justaglomerulares. Valéria é brava. Ela é brava. As células justaglomerulares, elas são responsáveis pela produção justamente de renina. Então, por isso que meu paciente ele vem apresentando um estágio de hipertensão também. Tem uma afetação diretamente aqui, que a renina ela participa no controle da nossa pressão arterial e ela participa justamente aqui no processo de filtração glomerular, muitas vezes causando uma vasoconstrição ou uma vasodilatação, certo? Então, quando a gente pensa no nosso paciente, observem o transtorno e é somente por causa de um micro-organismo. E aqui a gente tem que fazer o tratamento de forma adequada. Nesse caso, a gente vai ter que tratar tanto questão autoimune do paciente, por exemplo, com corticoide, e tratar com antibiótico. Vamos ter que dar antibiótico para o nosso paciente. Esse efeito aqui é a nível glomerular. Na febre reumática acontece da mesma forma, só que onde? Em articulações. Só que aqui a febre reumática ela pode ter uma afetação também a nível cardíaco. Aí é muito mais complicado, o tratamento é muito mais prolongado. professor, na década de 90 para 2000, todos os antibióticos que eram 75 ml foram mudados para 150, porque o tratamento, a amoxicilina, não estava dando muito problema. Tava uma resistência, né? É. Passou justamente a ter resistência. Certo, então seguimos aqui então, agora falando das nossas penicilinas. Então aqui, como a gente falou, IM, e justamente aqui EV, certo? E aqui a outra oral, perfeito. Agora o que a gente vai ver principalmente? Quais são os principais micro-organismos e como que a gente vai fazer essa dosagem para fazer o tratamento dos nossos pacientes. Pausa pro café não vai ter, não? Daqui a pouco. Vou terminar essa parte. Não chega com pausa não, calma aí, a cabeça já tá latejando já. Elas também são indicadas para piodermite, não? Hã? Elas também, Também. são usadas, né? E quem causa piodermite? Esqueci de perguntar. Não. Elas são usadas para piodermite. E para memória também, né, professor? Isso aí é bom. Para memória também, Eu né? vou começar Quem? a fazer uso então. Essa bezatina que a pessoa está usando para memória. Essa parte eu não conheço, não, para memória. Como é que você Toma faz? ela, não esquece mais, doutor. Vamos É verdade, toma ela, não Vamos sair esquece daqui mais. para mais Você um fica lembrando. Classificação geral, então, das nossas penicilinas que a gente vai falar, certo? Seguimos. E aqui dentro a gente tem o quê? As vias de administração que a gente falou e justamente os espectros que elas são utilizadas aqui. Elas têm justamente um bom espectro, principalmente para as nossas gram-positivas, e observem quem está aqui, Streptococcus pneumonia, Streptococcus pyogenes e Streptococcus viridans. Dentro do viridans entram o mutans e o sangue. Mutans e sangue causam o quê? Cárie dentária. Cárie dentária, que é um buraquinho, é aquela tatuagem linda no dente, certo? Então, o que acontece? Mas é problema que vai tratar uma cárie? Quem trata é o odontólogo. Mas, automaticamente, o que esse grupo aqui pode causar? Endocardite. Muito bem. Endocardite. Streptococcus também, Faecalis também, Corynebacterium também. Depois a gente tem Bacillus anthracis e Listeria monocytogenes. Todos são o quê? Gram-positivos. Gram-negativos a gente tem quem aqui? Neisseria meningitis, Neisseria gonorreia. Neisseria gonorreia causa? Gonorreia. Depois Pasteurella também, monocida também. E as espiroquetas também a gente tem quem aqui? Treponema pallidum. Treponema pallidum é o quê? Gram negativo. É um protozoário? Sífilis. Sífilis, certo? Leptospira causa o quê? Eu achei que era Leptospirose, certo?
Depois a gente tem alguns anaeróbios também que podem ser utilizados. Por exemplo, o Clostridium tetânico, que causa... Clostridium perfringens. Agora eu quero ver. Gangrena gaseosa, certo? Actinomyces israelis. Actinomyces israelis causa principalmente, é uma bactéria que causa muito abscesso, muito bem, certo? E Streptobacillus moniliformes também, certo? Observem, não se esqueçam dessas vias de administração, não se esqueçam que isso é importante. Não vá passar uma cristalina no paciente, o que de forma intramuscular, ou vice-versa. Isso aqui vocês precisam se recordar que benzatina e procaína é intramuscular. Elas já vêm na preparação justamente o que? A forma que é para ser intramuscular. Elas contêm o sal justamente de amônio para que dure muito mais. O que vocês passarem de forma errada, o que pode acontecer com o paciente? Embolia. Muito bem. Tinha um cubano que gostava de passar benzatina bebê. Quem? Aqui observem um ajuste. Se o paciente tem falha renal, a gente tem que ajustar? Sim, tem que fazer o ajuste dessa dose. Aqui fala ajuste em falha renal? Não. Por quê? Em relação ao ajuste renal, elas são o quê? Normalmente, quando a gente faz a utilização das penicilinas, elas são automaticamente o quê? Completamente liberadas, excretadas de forma sem metabolizar. Então, elas não sofrem metabolismo, muitas vezes, o quê? Hepático. Claro que a gente tem que ter um pouco de cuidado em um paciente com o quê? Com falha também, ou insuficiência hepática também. Mas aqui a gente tem que cuidar principalmente com quem? Com os pacientes que têm uma falha renal. Porque aqui ou você vai ter que aumentar um pouquinho da dose, muito mais alta, se ele já tem uma falha renal, e tomar um pouquinho de cuidado para que justamente ela não venha o quê? Aumentar, concentrar muito mais, certo? A distribuição atravessa muito bem os outros líquidos, porém justamente a barreira hematoencefálica tem uma dificuldade para atravessar. As penicilinas elas não atravessam tão bem a barreira hematoencefálica. Quando que elas atravessam com mais facilidade? Quando justamente está inflamada. A não ser que você dê doses muito altas, aí pode ser que justamente elas venham atravessando. Porque as penicilinas a gente vem utilizando elas principalmente em um caso de meningite por Streptococcus pneumoniae. A gente pode utilizar. Ela funciona super bem, certo? As penicilinas a gente pode utilizar nesse caso aqui, certo? Mas aqui a gente tem que levar em consideração que só vai atravessar se for em altas doses ou se estiver inflamado, justamente vai atravessar muito mais fácil, porque as fenestrações ficam mais espaçosas. Essa inflamação gera o quê? Um maior espaçamento, até para as minhas células justamente imunitárias passarem e fazerem o auxílio justamente no processo ali de combater a meningite, certo? O nosso patógeno. Se caso o paciente tem alguma patologia renal aí, eu entro com que outro medicamento? Não, você vai utilizar penicilina. Você vai ter que tomar cuidado aqui é o quê? A dose, certo? A dose do meu paciente. Seguimos, então, a de primeira eleição, principalmente, que a gente tem, principalmente infecção por Streptococcus. Streptococcus, justamente, infecção pelos meus pneumococos. Justamente faringite por Streptococcus pyogenes, depois endocardites infecciosas, e aqui principalmente entra o viridas. Esse é o problema muitas vezes, que o paciente ele tem uma endocardite e a gente não sabe a origem da endocardite. E a origem da endocardite pode ser o quê? Cárie dentária, ou pode ser um canal. A pessoa vai fazer um canal. Existem alguns odontólogos que não passam antibiótico e tem que passar. É forma profilática passar isso. Fica mais doloroso o processo. Porque senão fica mais doloroso também o processo. Para fazer canal. Quando não dá com antibiótico. Eu fiz, a médica, todo mundo me amedrontava, né? Mas ela começou, ela fez o primeiro ciclo antes de a gente iniciar. É o eu correto. não tive problema nenhum, assim, se dói, eu não senti nada, entendeu? Mas assim, a eficácia, ela falou da importância e tudo de fazer direitinho. Sim, isso é importante, justamente para que não aconteça uma endocardite, justamente. É por isso que deve ser feito. Alguns odontólogos não têm hábito de passar. Uma que eu fui esses dias, ela não me passou, a bonita. Nossa. Mas, né? Quem tá na eu ou não. Eles sabem nem prescrever, eles mandam as prescrições lá toda rabiscada.
Porque não sabem, né? É, A gente tem que mandar um voltar tudo para consertar. Mandar dose, mandar tudo para eles consertar. Sim, exatamente. Eles não têm muito. Depois alguns, justamente, infecção por alguns anaeróbios também. Principalmente aqui a gente tem tétano, gangrena gaseosa, orofaringe ou infecção pulmonar por alguns anaeróbios. Só que aqui se recordem que tétano, bom, que bom, o paciente pegou tétano, então ele vai ser curado se eu der uma penicilina? Não. Aqui a gente tem que entrar com o quê? Tem que justamente entrar com o soro. Muito bem. O tratamento do paciente é o soro. O antibiótico aqui só vai ser o quê? Para tentar eliminar o micro-organismo, mas não que vai solucionar o problema do meu paciente, certo? Algumas infecções por meningococo e aqui justamente sífilis também, erisipeloide também, a gente vem utilizando aqui para tratar também os nossos pacientes. Aqui acontece muito do paciente não fazer o tratamento de erisipela de forma correta e depois é um problema para o resto da vida, né? Normalmente surge aonde? Na parte superior do pé, é onde normalmente vem acontecendo. E o paciente tem que o quê? Começa justamente, parece muito com a celulite, mas não é uma celulite. Quem pode causar também é Streptococcus pyogenes também. E aqui, automaticamente, se o paciente faz o tratamento de forma correta, que é indicada, consegue solucionar. Mas isso é o quê? Um tratamento contínuo, de pelo menos 6 meses. O que acontece é que as pessoas elas não fazem. Aí por isso que o pessoal de antigamente, a gente vê mais pessoas de antigamente enrolando uma faixa no pé ou andando justamente com uma faixa, porque depois disso daí não tem o que fazer, tomou resistência, justamente o micro-organismo é muito mais difícil de tratar e a pessoa ela já não quer seguir o quê? O tratamento, por ser prolongado. Certo? Outra coisa que a gente tem que tomar aqui, cuidado, hipersensibilidade. Hipersensibilidade. As penicilinas... Calma. As hipersensibilidades, justamente, processo alérgico que ela vem causando, é o quê? É muito grande. Ela é o primeiro fármaco a nível mundial que mais causa o quê? Alergia. A gente tem que tomar um pouquinho de cuidado aí, quando a gente vai fazer justamente as penicilinas. Por isso que a indicação que normalmente seja feita onde? No hospital. Exatamente. Que a aplicação seja feita no hospital. Porque se o paciente ele for alérgico, vai manifestar. E a hipersensibilidade não é, eu não sou alérgico, eu tomei uma vez e automaticamente quer dizer que eu não sou alérgico? Não. Ela pode ser que você vai desenvolver com o tempo, não pode ser que surpresa. Você resolva fazer em casa e choque. Por isso que parou o teste, né, professor? Os testes parou. Exatamente, por isso que parou os testes. Algumas interações justamente da penicilina, certo? E aqui, risco na lactância materna pode ser utilizado e justamente durante o embaraço pode utilizar, a categoria dela é categoria B, certo? Isso é importante também a gente levar em consideração. E qual que seria a administração aqui? Agora aqui que está o BO. Observem que aqui cada uma delas tem a sua forma de administração. A cristalina, que ela é EV, justamente, a dose normalmente ela pode ser de 100 mil a 250 mil. Normalmente, quilo por dia, que você faz o cálculo, por quê? A gente pode, um intervalo que pode ser aplicado é de 4 a 6 horas. E a dose máxima aqui são 24 milhões, certo? Por dia, certo? Então isso é importante vocês levarem em consideração. Aqui, outro detalhe que é muito importante também, que essa dose é uma dose habitual. Só que se o paciente tiver com infecção severa, ou tiver justamente com meningite, a gente vai aumentar essa dose para quanto? 400, 300 a 400. Mas normalmente a gente já usa uma dose o quê? A máxima, 400 mil unidades, certo? Isso também é importante. Aqui, já a procaína e a benzatínica, elas modificam um pouquinho. A benzatínica, a dose justamente por quilo seria o quê? Praticamente a mesma, 25 mil a 50 mil quilo dia, as duas. Só que aqui lembrando que é o quê? Intramuscular. Só que a procaína, normalmente a gente faz um intervalo de quê? De 12 a 24 horas. E aqui a dose máxima é o quê? 4 milhões e 800 mil por dia, certo? E aqui já a minha benzatínica, a gente também tem a mesma dose. E a gente faz ela o quê? Em dose única. Normalmente é 2 milhões e 400, certo?
E aqui elas podem ser utilizadas principalmente em que casos? Elas são aplicação. Profilaxia justamente aqui, para Streptococcus pyogenes. Se tiver menos de 25 quilos, a criança, ou seja, você faz o cálculo, você dá o quê? 600. Se ela tiver mais de 25 quilos, você faz 1.200.000. Agora, em caso de sífilis, de mais de 1 ano de duração, isso indica o quê? Dose única, semanal, por 3 semanas. Toda semana vai fazer uma aplicação por 3 semanas, justamente, de penicilina benzatínica. Certo? Aí professor, aí que, por exemplo, essa bezetacil é de depósito, ela fica 21 a 26 dias, como o senhor falou. Aí eu estou aplicando um tratamento para sífilis, vamos dizer, de 1.200, se a situação dela é 21 dias, que lógica que tem, professor? Por causa da bactéria? Por causa da bactéria. Vai ser a Porque liberação. ela vai se justamente acumulando, né? Porque Sim. ela é de depósito, aí eu faço uma por semana. Mas a primeira que eu tomei ainda está no organismo fazendo Sim. efeito. Só que aqui o negócio é você tentar eliminar o máximo do micro-organismo. E por causa do pico Querendo de ou não, ação você vai também, gerar. né? Hã? Por causa do pico de ação. No 7º dia, ela chega num pico maior de liberação. Se você aplica outra no 7º Depois, dia, exatamente. Depois ela vem Sim. baixando. durante 3 semanas, o nível alto de liberação. É, porque ela começa, a porcentagem que ela começa, se eu não me engano, é de 0,6, depois automaticamente ela estabiliza para 0,2. Então, é esse também um dos mecanismos. A intenção é que se mantenha isso para eliminar o micro-organismo. Então, basicamente, as 3 semanas para ficar claro, para manter esse pico de 0,5. Exatamente. Exatamente. E observem aqui que a gente tem o quê? Algumas interações, reações adversas. De forma geral aqui, pode ser imediata, processo alérgico na hora, acelerada, que pode ser de 1 a 72 horas, e o paciente pode manifestar até depois de 72 horas. E algumas delas a gente vai falando gradativamente os mecanismos, ou o quê? Algumas reações adversas que eles vêm apresentando. Por exemplo, hiperpotassemia em caso de penicilina G em altas doses de forma o quê? Intravenosa. Pode levar o meu paciente a ter o quê? Uma hiperpotassemia, certo? Encefalopatia também pode chegar nesse quadro de uma encefalopatia. Isso também devido a processos, devido a probenicida, que vem contribuindo para não automaticamente acontecer o processo de filtração da penicilina e pode acumular e junto com outros compostos tóxicos, por exemplo, como ureia, pode causar o quê? Uma encefalopatia, certo? Alterações hematológicas a gente vê relacionado a outra que a gente vai falar ainda. Tranquilos até aí? Um intervalinho para vocês beberem uma água e respirar. Doutor, quando você deixar aquele quadro ali, Esse? não, o último que você estava. Doutor, Doutor, você falou que tem que, se dá penicilina, tem que deixar ele internado ali no hospital, né? Se der, não internado, mas se der penicilina, tem que deixar ali, ele tem que tomar no hospital, certo? Quanto tempo depois eu posso liberar ele, já que você falou que pode ser tardio ali, até 72 horas? Tomou, já pode? Pede para ele aguardar um pouquinho, que ele vai dar com muita dor, uns 15 minutos, exatamente. Depois manda o Professor, mas aí é só no caso da prevenção e programada. Porque a tardia e a outra é mais especificidade mesmo.